Olá pessoal, a minha dica de hoje para você que é um apaixonado por seriado, que gosta de série, que é um potencial consumidor de série, ou mesmo você que quer escrever uma série, é um documento chamado Bíblia. O que é essa Bíblia? Essa Bíblia é um documento que, na verdade, ele é um guia para a produção. E o que é preciso conter dentro dessa guia? Primeiro, se você deseja escrever uma série, você tem que ter três pilares importantes. Você tem que pensar o arco da sua série, o que é aquilo que vai ser o grande elemento causador da sua série, o elemento do conflito maior, o que nós vamos chamar de um conflito master. Então você tem que pensar o arco da série inteira, o arco das temporadas, você planejou ela para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta temporadas, quantas temporadas você acha que rende a sua história? Depois você vai pensar também no arco dos personagens, como é que esse personagem começa no início da série e como é que ele vai se transformando ao longo ali dos episódios, certo? Isso aí são informações básicas para a gente poder começar a pensar e a estruturar. Toda essa estrutura ela vai vir dentro de um documento que nós classificamos como Bíblia ou Book. Isso é um pouco relativo, depende de questões de tradução. Os americanos usam muito Bíblia, os ingleses falam Book, mas via de regra é a mesma coisa, é o mesmo documento. E o que é preciso ter ali então? Ali é preciso ter storyline. O que é storyline? É o resumo da história principal da sua série, certo? Você tem que ter o perfil dos seus personagens. O perfil dos seus personagens deve ser muito bem desenhados. Quando eu digo ser muito bem desenhados, eu dou até como sugestão aquela questão que o próprio Sidfield nos propõe, não é? De trabalhar a teoria dos 3 P's, que é o pessoal, como é que ele se relaciona com o entorno dele, família, sociedade, etc. O privado, que é aquele que é só ele sabe, só ele que tem esse conhecimento, porque ele está na esfera do privado. Então ele é um cara preconceituoso, ele, por exemplo, ele matou alguém, ele tem alguma psicopatia, ele tem algum toque, ele tem alguma mania, mas é uma coisa que está muito ali no íntimo desse personagem. Então o Sidfield classifica como esfera do privado. E o profissional está relacionado ao trabalho dele, certo? E que isso também é importante dentro de algumas narrativas. E isso é uma coisa minha, eu como roteirista, Chico Malta, eu acrescento o passado. O passado para mim é algo muito importante dentro da criação de um personagem, especialmente quando você está numa série. As minhas experiências até hoje foram em série infantis, né? Já estou fazendo a minha terceira série infantil. Fica um pouco mais difícil de você abordar porque são crianças, né? Mas ali você tem alguma coisa relacionada ao pai, você tem ali alguma coisa relacionada aos professores, porque o universo infantil caminha mais ou menos dentro dessa estrutura narrativa. Dentro de uma série adulta, que é o que eu estou trabalhando agora, que é minissérie, mas é uma outra proposta, eu sempre uso elementos do passado. Eu acho que elementos do passado é sempre muito rico dentro de uma narrativa. Se vocês pegarem grandes seriados aí como Breaking Bad, Ozark, que está na Netflix, eles sempre vão apostar nessa linha, porque é muito rico na hora que você está lá no meio da história, que você não sabe o que fazer. Você traz algum elemento do passado, alguma bomba para jogar ali na história, para movimentar a história para frente, tá? A estrutura, pessoal, você tem que sempre pensar nessa estrutura, se ela tem um ato, 2 atos, como é que ela se desenvolve. Particularmente, eu gosto de ser muito didático, assim. Eu planejo estrutura dentro do próprio esqueleto dos episódios. Então, assim, como é que a história começa e ela termina ali dentro do episódio? Como é que vai funcionar o primeiro, o segundo e o terceiro ato dentro do episódio? Isso tudo fica ali na tua cabeça como roteirista, de você pensar algum elemento dessa ligação. A estrutura para mim é algo muito importante, tá? Porque a estrutura faz com que você visualize como é que os personagens vão crescendo ao longo dos episódios. Então é sempre bom você deixar ali uns personagens coadjuvantes que sejam muito interessantes, porque os roteiristas têm uma mania de achar que personagem coadjuvante é só para ouvir. Isso não tem nenhum problema. Mas eu acho isso muito telenovela. Telenovela, os personagens estão ali coadjuvantes, estão sempre ali ouvindo.
Caramba, em seriado, se você pega os personagens que são coadjuvantes, que ele tem uma história pra ele, chega lá na sua terceira temporada, você tem como linkar. E aí você causa uma surpresa ao grande público. Acho que isso, pra mim, é um elemento bem interessante. Tem um arquétipo que eu gosto muito de trabalhar nas narrativas, que é o camaleão. O que é o camaleão? O camaleão é aquele cara que joga nas ondas. Então, hoje a Jéssica tá aqui, ela é rica, milionária, ela tá bombando na praça, então eu estou ali grudado com a Jéssica. Amanhã passa a ser a Fátima. A Fátima é a dona do pedaço, é ela que tá bombando nas redes sociais, ela que dá as melhores festas, é tudo. Então eu colo nela. Esse personagem camaleão é o chamado, na linguagem popular que nós traduzimos aqui para vocês, é o chamado falciane. Quem não conhece uma falciane na vida? Então, é rico quando você tem um personagem que ele aparece como coadjuvante na história, mas que lá ao longo da narrativa você vai poder crescer com esse personagem e trazer outros elementos aqui para dentro da sua estrutura e perceber a forma que isso vai se desenhar ao longo dos episódios, tá? Outra dica que eu posso dar para vocês: leiam muito. A gente hoje tem muito essa prerrogativa, tem muitos seriados, eu sei, mas se você quer uma base de dramaturgia, a base de dramaturgia não vai achar na Netflix. Lá são referências audiovisuais. Boa base de dramaturgia você vai achar com os melhores autores de teatro, você vai achar com os melhores autores de literatura. Com todo respeito a tudo que a gente produz, eu sou um cara que amo o stream, mas assim, bagagem, conteúdo, tá? Vocês não podem ter isso como formação. Eu acho que ali tem que ser complemento, certo? Então tem que ler muito Dostoiévski, tem que ler muito Machado de Assis, Shakespeare, Ibsen, Chekhov, autores que realmente tenham muita densidade e principalmente que trata de dilemas humanos. O Tolstói, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: quando eu escrevo sobre a minha aldeia, eu escrevo para o mundo. É isso, eu acho que isso é muito importante. Você escrever sobre algo que você conhece, que você domina, porque você vai se comunicar melhor, tá certo? Então, só para a gente fechar, Bíblia é este documento que você entrega para o produtor, contendo o máximo de informações possíveis sobre o seu projeto de série e, principalmente, é importante saber, esse documento ele só interessa para o roteirista e para os produtores. Isso não é um documento que vai ser publicado para ser lido, tá bom? Então não fiquem tranquilos em relação a isso, tá certo? Espero que tenha esclarecido alguns pontos para vocês. Prazer e espero poder revê-los em breve. Tchau, tchau.